Oi, turma, eu sou Camila Sobreira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o clássico da literatura inglesa do século XVIII, Pamela ou a Virtude Recompensada. Mas antes de falar sobre a obra, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Samuel Richards, esse cabinha da bochecha rosada e com excesso de fofura. Ele era um inglês, escritor, editor e também trabalhava com impressão. Ele também trabalhou em diversos jornais famosos da Inglaterra, mas aí as coisas começaram a desandar, e então ele usou de suas habilidades em escrever cartas e começou a montar livretos. Aos 51 anos, Samuel Richards lança seu primeiro romance epistolar todo composto por cartas, e torna-se um sucesso rapidamente. Algumas curiosidades sobre ele. Samuel Richards ele é considerado o pai do romance. Suas obras foram alvo de censura, entrando para o índice de livros proibidos. Seus livros para a Igreja Católica eram considerados impróprios. Ele também foi inspiração para muitos escritores vitorianos, inclusive a famosa Jane Austen. Com base nas obras e nas protagonistas marcantes de Samuel Richards, Jane Austen criou a memorável Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Na obra Pamela ou a Virtude Recompensada, a história toda é contada por meio das cartas que a Pamela escreve para sua família e que a sua família escreve para ela. Pamela é uma moça de 15 anos que, por sua origem pobre, trabalha como camareira na casa de uma senhora da classe média, nomeada de Lady B. Diferente de Cinderela, Pamela não caiu nas mãos de uma megera. Ela era muito bem tratada por Lady B, que inclusive proporcionou a ela estudos de qualidade. Estava indo tudo muito bem, até que infelizmente acontece o falecimento da Lady B, e então seu filho, Mr. B, assume todas as responsabilidades da casa. Mr. B se apaixona por Pamela e começa a investir, com presentes e com atitudes, e ela comunica a seus pais na carta tudo o que ocorre. Por sua ingenuidade, Pamela não percebe as segundas intenções de Mr. B, porém, seus pais, em resposta à sua carta, alertam. Mesmo Pamela fugindo de todas as investidas e não querendo de forma alguma ocupar a posição de amante, Mr. B insistia. Até mesmo as cartas que ela escrevia para a família foram interceptadas. Apesar de ingênua, Pamela era muito esperta e logo ela conseguiu uma forma de enviar as cartas. Depois de muito sofrimento, Mr. B anuncia a Pamela que ela poderá voltar para casa. Porém, o que ela não sabe é que essa volta faz parte de um sequestro. Pamela vai para outra propriedade do Mr. B, porém, ela fica sob os cuidados de uma criada, que é ainda mais cruel com ela. Sem nenhuma punição ou algo que proporcione a purificação da alma dos leitores, Mr. Bean se transforma de vilão para mocinho. O protagonista não muda apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Ele muda totalmente as suas ações com Pamela e até mesmo liberta ela daquela segunda propriedade. Livre de antigos relacionamentos, Mr. B pede em casamento Pamela, e Pamela, que já havia se apaixonado ao longo do tempo por Mr. B, aceita. Fazendo jus ao título do livro, a resistência e o compromisso firmado consigo, com os pais e com Deus, a virtude dela foi recompensada. Se essa obra fosse escrita atualmente, com certeza seria alvo de muitas críticas, muitos textões na internet, muita militância, porque realmente é um atentado. Porém, não podemos dissociar a obra do século em que foi escrito, século XVIII, em que costumes, a cultura era totalmente diferente do que nós temos hoje. E então talvez, você me pergunte, Camila, por que essa obra é tão revolucionária, deixando um assediador impune? Vou já te explicar, se acalme. Bom, nós temos a primeira obra em que é focado no caráter, e não em cavalo correndo, homem brigando, espada voando, essas coisas. Apesar dos vacilos, nós temos a nossa primeiríssima protagonista, além de um romance psicológico, por meio das cartas, você sabe o que eles estão pensando, maravilhoso! E outra curiosidade sobre o livro é que o protagonista não tem o seu nome revelado, o que insinua que realmente o Mr. B existiu, hein? Apesar da obra não corresponder todas às nossas expectativas, ou quase nenhuma, essa obra não pode deixar de ser considerada como revolucionária para a nossa literatura.